Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais um dia aqui que a gente está agradecendo a Deus e podemos realizar esse vídeo, né? Que eu creio que tem sido assim a maneira como Deus tem nos dado nesse momento dessa pandemia. Eu sei que algumas igrejas já retomaram, mas até aqui nós estamos seguindo por aqui. Estamos aguardando o tempo, né? O tempo do Senhor. E eu creio que Deus tem visitado os nossos lares, nossas famílias, Deus tem até que o Senhor tem nos guardado, né? Então, mais um dia para nós estarmos aqui, para meditarmos na palavra do Senhor, para abrir o nosso coração para essa palavra, porque a Bíblia diz que, né, a palavra do Senhor, né, é viva e eficaz. Essa palavra viva e eficaz que entra dentro de nós, separando medulas, almas, células, né? É como uma espada mesmo, de dois gumes. Então essa palavra tem nos alimentado, tem nos fortalecido, né? Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Vou aqui, quero pedir que os irmãos possam abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo número 1. Jeremias, capítulo 1. Vamos estar aqui meditando nessa noite, nessa palavra, e vamos estar atentos aí à voz do Senhor, né, irmãos? Jeremias, capítulo 1. Vamos pegar aqui versículo 4, tá? Do 1 ao 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituis sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra, que essa palavra do Senhor ela venha reinar no nosso coração, que essa palavra venha trazer fruto, né? Venha para mudar, para restaurar, para nos ensinar, para transformar as nossas vidas. Senhor, meu Deus, Tu és tremendo, Tua palavra é eterna. Obrigado por esse momento, por estar aqui, por não gravar este vídeo, Senhor. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando, Jesus, os nossos lares, nossas famílias, Senhor, as pessoas que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor venha falar lá no profundo, que o Senhor venha restaurar os lares, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha tirar todo desânimo, batimento no meio da tua igreja, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos guardado, Senhor, eu tenho falado, é uma verdade. Até aqui o Senhor tem nos guardado, Pai. Então continua abençoando, guardando este povo que é teu. Fala conosco, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor, e renova nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui, irmãos. Deus me colocou aqui essa mensagem, eu quero estar compartilhando com os irmãos, a gente vai estar olhando os outros versículos aqui dentro da palavra. Aqui fala a respeito do chamado do profeta Jeremias, é um texto bem conhecido, e eu quero acompanhar aqui uns pontos aqui importantes nessa palavra, né? E como o Senhor ali fala com o profeta Jeremias. Então ele diz: A mim me veio a palavra do Senhor, versículo 4, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes de que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Esse é o nosso Deus, né? Aquele Deus que nos conhece a ti mesmo e saímos da madre. Aquele Deus, como o salmista diz, Salmo Davi, né? Antes que a gente ali está sendo formado daquela maneira uniforme ali, Deus, né? Ele já nos conhece, né? De uma maneira tremenda, nós somos formados no ventre ali. E ali mesmo o Senhor diz que já conhecia, ali mesmo Deus já tinha escolhido o profeta Jeremias. E é para a gente parar e pensar hoje na nossa vida, na nossa conversão, no tempo que nós chegamos até aqui, né? Que essa palavra não é só com Jeremias, serve para mim e para você. Estamos ouvindo aqui nessa noite. O Senhor nos escolheu, né? E bem antes de nós conhecermos ao Senhor, Ele já nos conheceu. Eu lembro da minha caminhada, da minha conversão.
né? Aos 30, 33, por aí foi onde eu me converti. Só que Deus já me conhecia quando eu já estava sendo gerado no ventre, né? Assim como você também. Já tinha ele um plano na minha vida, assim como eu sei que ele tem na sua vida também. Então ele diz para Jeremias, antes de você estava ali sendo formado, né? No ventre, eu já te escolhi, né? Então, versículo 6. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Então, ele é um jovem, um menino ainda, né, nesse chamado, o profeta Jeremias, né, e ele vai dizer para isso, para o Senhor, né, que ele não passa, né, de mais ou menos um jovem, né, dos seus 20 e poucos anos aí, por exemplo, né, a gente já mais ou menos de uma idade ainda, era um jovem, o Jeremias, como Deus falou com ele aqui, dos seus 20 e poucos anos. Ele não passa de uma criança, lembra de Salomão também, quando ele foi Deus, né, ele foi ali para ficar no lugar do rei Davi, depois que, né, Davi morreu, Salomão ficou no seu lugar, ele disse para o Senhor também que não bastava de uma criança, e pediu que Deus desse a ele discernimento. Então ele está justificando isso, né? Ele diz que o Senhor, eis que eu não sei falar, eu não passo de uma criança, né? Uma criança ainda que não sabia falar, e aí a Bíblia diz aqui que o Senhor respondeu para ele aqui, mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, Deus está mostrando aqui para Jeremias, quando ele disse que não sabia falar, né, que não passava de uma criança, Deus está mostrando para ele que ele é o Deus Todo-Poderoso, que seria com ele, a quem ele enviasse, né, ele ia falar. Por quê? Porque a presença de Deus, o Senhor com ele, né, Deus ia abençoar, Deus ia capacitar o profeta, Deus ia dar sabedoria, discernimento, tudo aquilo que ele precisa para falar naquela hora. E é isso que eu quero compartilhar aqui já com os irmãos nesse início dessa mensagem, né? Nós temos a presença de Deus na nossa vida, meus irmãos. E esse Deus, ele vai adiante de nós, né? Para nos ajudar a tomar as decisões, para colocar a palavra na nossa boca, né, que nós temos que falar naquela hora, para nos ensinar, né, para nos dirigir a nossa vida. E se Deus que falou para que Jeremias não tivesse medo, porque o Senhor disse, né, se eu sou contigo, então isso quer dizer o quê? Que ele teria a presença de Deus com ele. E se ele tinha a presença de Deus, que ele tinha tudo. Né? Deus para livrar, como diz aqui, né, para te livrar, não temas a nada, para cuidar dele. Então, Jeremias ele podia ir em paz, porque o Senhor era com ele, ao lado dele. Então eu quero dizer isso para você, nessa caminhada, nessa jornada da nossa vida, a gente tem passado por muitas tribulações, né? Vamos deixar de lado um pouco essa pandemia, que eu sei que é uma coisa terrível mesmo, mas as outras tribulações, porque não temos só a pandemia, né, irmãos, que enfrentar, nós temos problemas, né, diversos também, que só se fala muito na pandemia, mas e os outros problemas também que nos atingem. Só que nós temos a presença do Senhor conosco para nos livrar, para nos guardar. Né? Ele disse para ele não temer, não porque Jeremias era forte, né? Ele podia, né, muita coisa, mas porque a presença de Deus, né? A presença do Senhor ia guardar ele, ia livrar, ia dar vitória. Então eu quero que você pense nisso, né? Diante das situações que você está passando, para que você não se desespere, não desanime, não ache que você não consiga, não posso, não dá. Lembra da palavra que o Senhor disse para Jeremias? Se essa palavra sair para mim e para você nessa noite. Não fica com medo, não temas. Deus é contigo para te livrar, para te salvar, né? Para abrir as portas, para quebrar barreiras. E o Senhor, ele está ali falando com Jeremias, né? Nesse chamado, né? O chamado, a vocação de Jeremias. Ele diz assim, depois estendeu o Senhor, versículo 9, a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, irmãos, Deus, ele lembra de Isaías, né? Isaías, quando Isaías viu o trono do Senhor, ele diz, sai de mim, porque vou morrer, porque viu o trono de Deus, e sou homem de lábios impuros, habito no meio de povo impuro, Isaías 6, né? Diz que ele vai falar. A Bíblia diz lá que naquela situação, naquela oportunidade, Deus viu um serafim como tenaz,
e tocou nos lábios dele e tirou a sua iniquidade, né? Aqui a palavra do Senhor fala que Deus estendeu as mãos, estendeu a mão, né? E tocou a boca dele, a boca de Jeremias. Deus tocou na boca de Jeremias e disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, Jeremias agora, né? Ele vai ser boca do Senhor. Jeremias agora, Deus vai falar através da boca desse homem, desse profeta, para falar com o homem, para corrigir o homem, para exortar. Deus ele vai usar o seu profeta para falar com o homem, né? E ele passa a ser boca de Deus agora. Você também é a boca do Senhor. Nós somos boca do Senhor. Às vezes você fala assim, pastor, eu não tenho dom de profecia. Não necessariamente ser um dom de profecia, irmãos. Mas nós falamos na parte de Deus. Nós somos representantes de Deus aqui. E Deus, claro que é a vontade do Senhor colocar na nossa boca as suas palavras. Aquilo, né? A vontade do Senhor, né? Ele quer usar quem? Sou eu e você. Né? Como a gente fala ali, sempre falava com os irmãos na igreja, não serão os anjos que serão usados, mas será você e eu para anunciar a vontade do Senhor para os homens. Né? Na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no bairro que você mora, na condução, né? Deus, ali surgem situações onde Deus, muitas vezes, Ele quer, né, te usar ali para falar com aquelas pessoas, né? E aqui, vamos parar um pouco aqui, e depois eu quero voltar no último versículo 10 para a gente fechar aqui. Então eu quero, assim, falar sobre isso, né, irmãos? Essa questão aí. Um Deus que Ele se comunica com o homem, né? Eu tenho alertado a igreja já há muito tempo sobre isso. Nós servimos a um Deus que é um Deus que sempre buscou isso, né? Essa comunicação com o homem. Um Deus que se apresentou para o homem, que vai falar diretamente com o homem, né? A gente vê logo no início, na criação, em Gênesis capítulo 3. Né? A gente volta só um pouquinho lá no início de tudo. Quando Deus chamou Adão e Eva e colocou os dois ali no jardim, né, para cuidar da árvore, a Bíblia diz que todo dia, assim, no finalzinho da tarde, o Senhor passava e falava com eles, né? Aqui no capítulo 3, versículo 8, fala assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então Deus se apresentava ali para falar com eles, né? E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: onde estás? Aí Deus está, né? Agora tendo uma conversa direta com Adão. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi até aqui. Então o que a gente está vendo aqui? O que eu estou aqui querendo trazer para os irmãos? Um Deus que, aqui, né, logo no início, ele está falando diretamente com o homem. Ele vai falar aqui com Adão, depois lá a respeito, né, do que ele, né, comeu aqui do fruto daquela árvore e tudo, e o Senhor vai tratar com o homem. Então Deus que ele busca essa aproximação com o homem, né? Ele diz: buscar mesmo e achareis. Então nós servimos um Deus que ele está o tempo todo, ao tempo todo se comunicando com a gente. De várias maneiras, eu sempre falo isso, Deus fala de várias maneiras com a gente, né? Ele fala quando a gente lê a palavra, ele fala através de um louvor, ele fala através de um profeta, né? Usando um profeta para falar com a sua vida, ele fala através de um sinal, de repente, né? Você vai na rua, se um sinal, porque Deus pode falar através de sinais, Deus pode falar através de sonhos, não é? Então, eu quero que você entenda isso, que é um Deus que ele sempre buscou isso e ainda continua essa aproximação com o homem, comigo e com você. Então ele quer nos falar, ele quer nos mostrar uma direção, ele quer nos exortar, ele quer nos corrigir o tempo todo, ele quer nos mostrar um caminho santo, ele quer que a gente conheça o caminho realmente da salvação para que a gente não se perca. Deus, a preocupação do Senhor é essa, né? De nos mostrar o caminho, porque a Bíblia diz que o apertado é a porta, né? E que Jesus é o caminho, né? É o único caminho que nos leva à vida, né? Então, irmãos, esse é o primeiro ponto que eu quero estar meditando com você. Aqui Deus chama Adão. Deus falou com Noé. E disse para Noé o quê? Que ele ia mandar água sobre toda a terra, porque o homem, né, estava vivendo
como uma corrupção muito grande, como nos dias de hoje. Então ele diz, chama Noé e viu que ele era um homem justo e manda que ele agora faça uma arca e ali para a salvação dele e de toda a sua casa. E depois lá na frente Deus vai falar com Abraão, né? E vai chamar Abraão e vai falar com Abraão. Abraão vai ouvir a voz do Senhor e o Senhor vai falar com ele: sai do meio da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, para uma terra que mostrarei. Olha aí o Senhor agora tratando diretamente com um homem, né? Aí Deus vem lá na frente, chama Moisés, mais um homem, onde Deus chama, onde Deus, né, ele vai chamar Moisés. Moisés agora também tem um chamado diferente de Jeremias, né? Jeremias foi chamado como profeta, mas Moisés agora é chamado para libertar o povo, né, daquela escravidão, daquele sofrimento, tudo. Então esse capítulo 4, você pode acompanhar comigo aí, a partir do versículo 10, a Bíblia diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não fui eloquente, nem outrora, nem depois. Deus chama ele para libertar o povo. Ele vai responder isso para Deus, né? Que não conseguia falar bem, né? Não falava bem. E nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Então, alguns teólogos falam aqui que Moisés, ele era gago, tinha algum problema assim, né? E respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Versículo 11, quando ele falou para Deus, né, que era pesado de boca. Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Porque ele quis se justificar ali, né? E Deus está falando para ele, né, que ele que faz todas as coisas. Aquele que faz todas as coisas, aquele que tem poder para capacitar o homem, independente, né? Se há uma dificuldade, uma deficiência, Deus usa. A gente vê vídeo aí, irmãos, eu já vi vídeos que os irmãos compartilham aí, de pessoas que são deficientes, que não têm membros, perna, ou só tem aquela a mão, não tem as mãos, não tem o braço, mas consegue tocar com os pés uma guitarra. Vocês sabem disso, os vídeos ficam aí, né, rodando aí pela internet. E como pode isso, né? Como que Deus usa uma pessoa, né, com um deficiente? Pois é, uma pessoa é usada dessa maneira, né? Porque o poder vem do Senhor, né? O poder vem dele. E ele é o Deus que pode tudo mesmo. Então aqui, vai pois agora, olha ele falando com ele, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Então Deus agora está falando que ele quer e vai usar a boca de Moisés para falar com o povo. Eu serei com a tua boca. E você vai, né? Eu vou te ensinar o que você tem que falar. Então eu fico pensando aqui, né, nessa meditação aqui dessa palavra, eu paro e penso, né? Eu paro e penso nisso porque, assim, a gente, né, o Deus que ensina a gente como falar. Então, se você está passando um problema na sua vida profissional, na sua vida, amém? Na sua vida profissional, na sua vida familiar, se você está passando por algum problema, peça para o Senhor, né? Peça para o Senhor que Deus ele é poderoso para te capacitar, Deus é poderoso para colocar a palavra certa na tua boca. Peça para Deus, amém? Peça para Deus te ensinar e colocar as palavras certas na tua boca. Que esse Deus é poderoso mesmo para nos capacitar. Então ele está dizendo isso para Moisés, né? Que ele vai ensinar a Moisés o que há de falar. E a Bíblia fala que a gente tem que estar tardio para falar e pronto para ouvir, né? Talvez na sua vida Deus quer colocar as palavras certas na tua boca. Talvez você esteja falando coisas que não é a vontade de Deus, não é aquilo que Deus quer. Então deixa Deus colocar as palavras certas na tua boca, deixa Deus te conduzir na tua casa, na tua família, no seu trabalho, para as pessoas que conhecem. Porque às vezes a gente fala, né, como a Bíblia diz, a boca fala o que está cheio o coração, e às vezes a gente fala coisas que ferem, coisas sem discernimento, que não vem de Deus, vem da nossa carne, vem do nosso coração. E o Senhor, Ele quer estar adiante de nós, Ele quer colocar a palavra na nossa boca, para que a sua vontade venha prevalecer, né, irmãos? Ele diz assim: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita teu irmão? Deus ali ficou irado
porque ele não, né, se negou. Eu sei que fala fluentemente, e que eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. Então ele falou, vai lá, porque eu vou colocar o teu irmão não contigo, né? Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Então Deus falou que ele ia usar, né, Arão como intermediário, mas que Deus ia falar com Moisés ia colocar a palavra na boca de Arão para que falasse com o povo, mas a palavra de Deus. Então, um Deus que ele, ele quer usar o homem, né? Ele falou diretamente lá com o homem, né? Ele falou com Abraão, com aqueles homens diretamente. Agora a gente vê aqui Deus chamando Moisés, falando assim, eu vou ser Deus, eu vou falar através da tua boca. Eu vou ser aquele Deus que eu vou te usar e as palavras eu colocarei na tua boca para você falar com este povo. Então eu quero que você, nessa noite, eu quero que o Senhor quer nos falar aqui de um Deus que usa a boca do homem para falar. Ou, em outras palavras, ele quer isso. Ele quer usar a boca do homem para falar, mas será que o homem, nós, eu e você, nós temos dado lugar para que Deus possa usar a nossa boca para falar? Ou eu estou dando lugar à minha vontade, ao meu coração e não deixo Deus falar aquilo que Ele quer falar? Em Deuteronômio 5, 24, Moisés, ele vai usar essa expressão aqui, que é bem interessante. Ele disse assim, né, quando ele era aquele que falava entre Deus e o povo, ele disse, e disseste, eis aqui o Senhor, 5:24, o nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Então é um Deus que ele fala com o homem. Falou diretamente lá, usa o homem para falar, usou os profetas lá no Antigo Testamento, né, bem antes, né, do primeiro profeta que nós conhecemos aqui, de Isaías, mas Deus levantou outros profetas para tratar com o homem, né? A gente tem o profeta Elias e Eliseu, que são os mais conhecidos, tem aquele profeta novo, profeta velho, profeta Gade, profeta Natã, Micaías, outros profetas que muitas vezes eram consultados ali pelo povo. Por quê? Porque o profeta fala a boca do Senhor. Para que através daquele profeta ali, né, aquele profeta que falava a vontade do Senhor, para que ali o povo conhecesse qual era a vontade do Senhor. Através da boca do profeta, né? Porque então depois, né, Deus, de Moisés para cá, Deus vem usando os homens, né? Vem usando os homens para falar diretamente. Para falar. Então ele tem usado a boca do homem. E aí o que acontece hoje? Deus quer falar, irmãos. Ele quer usar o homem para expressar a sua vontade. O Senhor Jesus, ele quer usar a minha vida, a sua vida, mas para que a vontade do Senhor venha agir. Mas eu, você, nós estamos dando lugar para isso. Para que Deus possa usar a minha vida, né? Como Isaías diz, eis-me aqui, envie-me a mim, porque Isaías, como foi chamado, o Senhor falou, quem irá por nós? Quem irá por nós? Quem vai falar por nós? Isaías diz, eis-me aqui e envie-me a mim, Senhor. Ou seja, eu vou ser boca do Senhor. Então hoje Deus ele está procurando homens que sejam fiéis. Que deixem, né, a sua carne de lado, a sua vontade própria, os seus desejos, os seus pensamentos, e dê lugar à voz de Deus, irmãos. E quando eu falo homem no sentido figurado, né, servos e servas. Mas que saibam separar bem e discernir aquilo que eu quero com a vontade do Senhor. Não sair por aí atropelando as coisas, como muitas pessoas estão atropelando hoje, e falando Deus falou como Deus não falou. Ou aqueles que deixam de falar a vontade do Senhor, que sabem que é a vontade do Senhor, e colocam a sua vontade. E muitas vezes depois eles vêm e falam como aqueles irmãos falam, o Espírito Santo está me apertando, está me cobrando, porque eu não falo aquilo que é para falar. Então por que você não fala aquilo que Deus tem colocado na sua boca? Hoje a gente está vivendo uma situação nas igrejas que não deveria existir, né? A Bíblia fala dos profetas falsos, enfim, mas que homens não estão dando lugar e não estão deixando realmente
a voz do Senhor. Deus quer falar e muitas vezes o homem está impedindo. E Deus vai falar e vai falar, irmãos. Ele vai falar, se o homem não deixa, impede Deus de usar ele para falar, o Senhor é Deus que vai se manifestar através de sinais. A Bíblia fala, né? Jesus fala de sinais, sinais de Jonas, o sinal da figueira, da maneira como, né, vê a figueira, não sabe se tem o aspecto do céu, né, havia a vinda do Senhor. Então, assim, ele vai falando por sinais, ele vai falando por sonhos. E olha que eu vou te falar uma coisa aqui, quando eu estava preparando essa palavra, e Deus me levou aqui, eu quero compartilhar isso com você agora. Quando o homem não deixa, que impede, né? Ou não quer ouvir a voz do Senhor, porque, como assim, não é que não quer ouvir, Deus está falando, mas ele não quer obedecer, a gente não quer ouvir, quando a gente ouve e não obedece, a gente fala não quer ouvir, né? Porque você sabe que Deus está falando, você não está obedecendo. Aí Deus usa como ele fez com Balaão. Balaão foi aquele profeta desobediente, né? Aquele profeta corrupto. E Deus abriu a boca da mula para falar com ele, irmãos. Então, se o homem não deixa, não impede, né? Vamos dizer assim, não é que não deixa, impede, o que vai acontecer, e o que já tem acontecido, Deus usou a boca da mula para falar. Números 22, né? A gente vai lá ver. Só aquele trechinho, quando Deus usou a mula para falar, a Bíblia fala que aqui quando aqueles homens estiveram ali, de Balaque, né, para oferecer ofertas para ele ir lá amaldiçoar o povo de Deus. Então aqui no versículo 28 ele foi com eles e tal, e o Senhor não gostou, né? Então o Senhor, números 22 e 28, então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Então Deus falou com ele através da jumenta, por causa da sua ignorância, por causa, né, daquele homem que, né, se fechou quando Deus falou para ele ouviu, mas não quis obedecer. Pastor, o que vai acontecer hoje? Deus vai abrir a boca do meu cachorro para falar comigo, do gato? Não. Isso aqui aconteceu uma vez, uma única vez mesmo na palavra, onde Deus usou essa jumenta. Mas sabe o que acontece, irmãos? Vou falar uma coisa para você, que talvez você fale assim, pastor, mas Deus, ele, se preciso for, ele pode abrir a boca de um ímpio para falar com você. Você vai ficar espantado quando aquela pessoa que não conhece a Deus, que não está em nenhuma igreja, ele vir falar algo com você e que você vai ver que é o Senhor que está falando. A respeito de amor, de perdão, de qualquer coisa, de um pecado, de uma coisa assim. Ele pode usar um ímpio naquela hora para tratar com você. Né? O Senhor, ele pode usar uma pessoa de uma outra religião, ainda assim, para falar com você. Pastor, que é isso? Uma pessoa que é um espírito, é uma pessoa... Pois é. Raabe era uma prostituta que vivia no meio de um povo pagão, e quando Josué entrou, né, ali a Bíblia fala que ele entrou para invadir ali Jericó, porque Deus já tinha, né, entregado Jericó nas mãos dele. A Bíblia diz que essa Raabe, essa prostituta, né, as palavras dela estão em Josué lá, capítulo 2, ela vivia no meio de um povo pagão, um povo que não conhecia o verdadeiro Deus, né? Mas, olha só, quando ela viu aquela situação ali, né, de um povo de Deus ali invadindo tudo, ela diz aqui, ó, ouvindo isso, né, quando o Josué começou a entrar ali, com os espias, desmaiou nossos corações, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Poxa, uma mulher prostituta, né, irmãos? Que não conhecia Deus e não servia a Deus. E ela agora vai mesmo com a sua própria palavra, com a sua própria boca, vai dizer isso. Ó, o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e na terra. Então, a gente vê aqui Deus falando através da boca de uma mulher. Mostrando para aqueles homens ali, né, espias, que é esse Deus poderoso. E como fez também, né, durante o período de Daniel, com aqueles reis lá, os 2 reis lá, eu posso pegar aqui 2 expressões aqui do rei Nabucodonosor em Daniel 3. O rei Nabucodonosor, aqueles reis ali
estavam com Daniel, que serviu os deuses dele, né? Os deuses lá da Babilônia, aqueles deuses que eles seguiam, né? Aqui, ó, Josué, Daniel, desculpa, capítulo 3, versículo 28, né? Depois que Deus livrou das fornalhas de fogo os amigos de Daniel, ele diz assim, falou Nabucodonosor, Daniel 3:28, Nabucodonosor, hein? Rei da Babilônia, e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Está vendo que eles serviam outros deuses? Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo na sua língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja não despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus. Palavra de um homem que servia a outros deuses. Deus ali está falando através da boca desse homem, né, desse rei, mostrando a sua glória. Ele poderia falar, não, no meu Deus, né, ele não há outro Deus. Que Deus da Babilônia, então? Não eram poderosos? Não é verdade? Então não há outro Deus. Olha lá as palavras do rei, né, Nabucodonosor, né? E aqui também, em Daniel, capítulo 6, versículo 27, capítulo 6, versículo 27, né? A gente vê aqui também, já outro rei, o rei Dario, né? Quando, na ocasião de Daniel, né? Que foi livre da cova dos leões, então a gente vê aqui o rei Dario, no capítulo 6, versículo 27, ele diz assim, olha lá, capítulo 6, versículo 26, faço um decreto, também um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam porque, perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Palavra de um homem que servia outros deuses, irmãos. Deus está usando a boca do rei Dario para que, através da boca desse homem, Deus está sendo glorificado. Como foi lá com o faraó, né? E com José, que falou que acharemos um homem como tu, que tem o Espírito de Deus. Então Deus visto, né? E Deus falado através de boca de homens que não conhecessem Deus. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder de nós, a Irene. Deus usando a boca do homem para falar, para ser glorificado através da boca desses homens. Então Deus é aquele que falou direto com os homens, lá atrás. Agora ele diz, eu vou colocar minha palavra na boca dos homens, hoje através do Espírito Santo, né? Deus, ele quer usar os seus vasos para falar, mas falar a sua verdade, a sua vontade. Né? Enviou Jesus, e o nosso Senhor Jesus, aquele também, né? Que falava a respeito do Pai, das coisas do Pai, o próprio Deus, Jesus é o próprio Deus, né? Como naquele monte da transfiguração, que Pedro quis fazer as 3 tendas, né, em Mateus 17, ele diz, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, porque ali está ouvindo a voz do próprio Deus, porque o Senhor Jesus é o nosso Deus. Então, irmãos, o que está acontecendo, o que tem acontecido? Pois é, Deus, ele quer se fazer, né, se fazer falar através da boca do homem. Ele quer ser mostrado, ser revelado, desculpe a expressão é essa, através da vida do homem. Através da boca do homem, ele quer se mostrar. Né? Não que isso impeça Deus se mostrar de outra maneira, como eu falei, através de sinais, de sonhos e tudo, mas Deus quer muito usar o homem, as nossas vidas, para falar. E hoje, essa que é a questão. Nós estamos dando lugar para a voz do Senhor. Nós temos realmente permitido, né, sermos usados por Deus como aqueles homens. Eu fico aqui com essa palavra que Deus tem me incomodado muito, né? Porque eu sempre falo, Deus continua falando, sim, Deus continua falando, mas ele vai falar através daquelas pessoas
e vão realmente dar lugar para Deus. Que vão, né, deixar de lado a sua vontade, como a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se esvaziou. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele assumiu uma forma de servo, né? Filipenses 2, que ele se assumiu uma forma de servo, ele se esvaziou. Para que se esvaziar? Para que a vontade do Pai, né, prevalecesse, a palavra de Deus. E hoje a gente precisa se esvaziar, irmãos, para que Deus possa usar a nossa vida, para que a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, alcance vidas que estão próximas da gente. E que outras pessoas também vão falar com a gente através da palavra do Senhor. Mas os homens hoje estão dando lugar para Deus. Jeremias, capítulo 23 do livro do profeta Jeremias, né, que a gente viu aqui em Jeremias, capítulo 1. Vamos no capítulo 23. A partir do versículo 26, Deus começa a falar, né, muitas coisas aqui com o povo, contra os falsos profetas. Deus vai falando, no versículo 23 ele fala: "Caso eu sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe." Então Deus começa a falar muitas coisas aqui, né? Aí no versículo 26 ele diz assim: "Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração?" Então profetas que se levantavam ali no meio do povo, mas não para falar a vontade de Deus, a palavra de Deus, mas para falar aquilo que vinha do coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, né? Do coração procede os maus desígnios. Então ele diz: "Até quando, né? Que vai se levantar palavras mentirosas no meio do meu povo, palavras que os homens falam e que não se cumprem porque vem do coração." E ele continua falando aqui: "Os quais cuidem de fazer que o meu povo se esqueça do meu nome." Porque eles profetizam tantas coisas e fazem que o povo cometa o erro, o pecado, não exorta nada, é só, né? "Pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal." Eles contam sonhos, né? Não é, não é revelação, não é a palavra de Deus. O profeta que tem um sonho, conte como apenas um sonho. Um sonho é um sonho, não é a palavra de Deus. Mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Não aquele que eu falei lá no início, aquele que omite a palavra de Deus, né? Se Deus mostra uma coisa para você, você não fala, você tem que falar. Agora, se é um sonho, se é uma coisa do seu coração, porque às vezes a pessoa não pode dar lugar para o coração, às vezes tem uma raiz de amargura, um sentimento de tristeza, de ciúme, uma coisinha com aquela pessoa, e a pessoa fala: "Ah, Deus está falando isso, aquilo, ó, mesmo mostrou assim." Não é bem Deus, é ela que tem lá uma raizinha de amargura, alguma coisa contra aquela pessoa, e naquela oportunidade ela está falando isso. E não se cumpre, né? Porque é um sonho, fala segundo o próprio coração. "Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a rocha?" Ela diz: fogo mesmo, e martelo que esmiuça a penha, a rocha, né? O martelo vai ali, né? Quebrando. "Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: Ele disse." Quer dizer, sou contra esses profetas que estão pregando a sua própria palavra. Não é a vontade do Senhor, é a minha vontade. É aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, não a vontade do Senhor. O que eu tenho anunciado, o que eu tenho pregado. Falar: não sou um pastor, mas o que eu tenho falado, muitas vezes eu oro por alguém, eu falo alguma coisa, o que eu falo aquilo, eu falo: Deus está falando. Deus é Deus ou sou eu que estou com o meu sentimento, com o meu coração, com alguma coisa ali, e falo aquilo que é a minha palavra, a minha vontade. A gente, assim, teve, né, muitas revelações a respeito dessa pandemia. Eu vi alguns vídeos também que Deus usou realmente os profetas, né? Homem, mulher, usou vidas para falar do mal que estava por vir, de uma doença que ia assolar o mundo inteiro, o Brasil, muita gente morta. Realmente, Deus anunciou, e a Bíblia fala que Deus não vai fazer nada sem avisar os seus servos, seus profetas, né? Mas você há de convir comigo, irmãos, que eu já recebi muitos vídeos, como vocês já viram, muitas coisas, né, que a gente vê, de muitas profecias que não se cumpriram. Muitas coisas estão sendo ditas aí que não estão se cumprindo.
Sempre aquela época até do fim do mundo em 2000, que todo mundo falou, assim, que tinha seitas, até evangélicos falando naquela época que o mundo e tal, e então, apesar que desculpe que a Bíblia não nos fala nem o dia nem a hora, que aquele dia Jesus falou que nem ele sabe, só o Pai, mas muitas profecias a respeito, né, do final do mundo, muitas profecias a respeito do nosso Brasil, de Brasília, de tantas coisas, né, do mundo, que muitas coisas iam acontecer, até agora não se cumpriram algumas coisas. Ah, você fala, mas é profecia e tal. Pois é, tem um tempo para se cumprir, mas a gente vê que vai passando tempo, e aquelas que não são de Deus não vão se cumprir mesmo. Então muitas coisas foram ditas lá atrás, que já passou o período aí, que foram ditas para se realizar há anos atrás, que não se realizaram. Por quê? Porque é um sonho. É profeta, como diz aqui, ele profetiza segundo a sua palavra. Então, finalizando aqui, o Senhor diz, né? Eis que eu sou contra, né? Esses profetas que pregam a sua própria palavra. Eis que sou contra, versículo 18, os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Não tem nenhum benefício, nem proveito, profecias que trazem peso, tristeza, dor, que não restaura nada, que não edifica nada, que não corrige nada, que não demonstra nada de ninguém, que só conduz ao erro. Muitas profecias dentro da igreja e o povo caindo no pecado e corrupção e pecado e adultério e engano dentro da igreja, mentira, com tantas profecias. Então é hora de a gente parar um pouco e pensar, irmãos. Deus continua falando sim. Deus falou direto com o homem, voltando lá no início, né? Deus falou com o homem, chamou homens como Abraão, Moisés, falou direto com eles. Deus levantou profetas, falou com Samuel, né? Lembra de Samuel? Samuel. Deus enviou Jesus, o próprio Deus em carne, né? Encarnado, veio falar com a gente diretamente, né? E agora, depois, né? Jesus subiu aos céus e está entre nós. Agora Deus continua falando através de profecias, porque a Bíblia fala que é o dom da profecia, onde Deus quer usar a boca do homem para falar. Mas a questão é hoje, né? Que eu quero trazer aqui para a igreja para meditar. Nós somos boca do Senhor. Nós estamos dando lugar mesmo à voz de Deus. Nós estamos ouvindo, vamos ouvir a voz de Deus e respeitar aquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus. Muitas vezes você sabe que não só você ser boca do Senhor, você é uma boca do Senhor na sua casa, no meio dos seus parentes, nas pessoas que você conhece, mas Deus também vai usar pessoas para falar com você, através de um sonho, através de uma boca mesmo de um profeta, de uma pessoa para falar com você. Agora resta saber se nós, o povo de Deus, estamos num lugar para isso, irmãos. Estamos realmente, né? Assim como Moisés, ele não quis, ele, né? Naquela hora ele teve medo de tudo, e Deus, né? De Jeremias, ele falou no pacto de uma criança, ele falou, eu vou, né? Colocar as minhas palavras na tua boca, e você, né? Não temerás, então, e para concluir lá, voltando em Jeremias 1, quando Deus falou que, né? Coloca as palavras na sua boca, ele diz aqui, olha que hoje, versículo 10, Jeremias 1:10, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares. Olha, ele está colocando ele, né? Porque a palavra de Deus, eu sempre falei isso na igreja e ensinei, né? Ela que a palavra de Deus, o mundo, né? Está estabelecido por essa palavra. Vamos dizer assim, que a palavra de Deus é que mantém esse mundo de pé, né? O sustento do mundo é a palavra do Senhor. Então ela é soberana. Ela está acima de tudo. A palavra do Senhor, ela está acima de reinos, de homens, de tudo, de presidentes. A palavra do Senhor é soberana, né? Ainda que você fale assim, mas se eu chegar lá, o presidente Bolsonaro, eu falar a palavra do Senhor, né? Ninguém vai ligar, vai falar, então não importa. Se Deus tiver um dia para ir em Brasília e falar com você, pode falar. Ele pode nem aceitar. As pessoas que estão em volta não podem aceitar. Não concordar, não importa. Mas a palavra de Deus verdadeira, ela vai lá e vai se cumprir, ela não volta vazia. Aceitando ou não, ela vai se cumprir. Para mostrar que
A palavra de Deus, ela é soberana, está acima de tudo. Então ele coloca eles sobre reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares. Ou seja, porque a palavra de Deus ela vem, ela exorta, ela corrige, ela demonstra, ela exalta, ela quebranta o homem, ela transforma o homem. É como lá, né, na definição que tem lá na palavra do Senhor em Hebreus 4. Aquela palavra viva e eficaz, não é isso? Que diz lá. Então a palavra de Deus é isso, irmãos. Ela vem mesmo para abrir, separar medulas. Essa é a verdadeira palavra do Senhor, que hoje a gente não é como. A gente não está indo naquele dia de Samuel que disse que a palavra de Deus era rara. A palavra de Deus está sendo pregada muito hoje, muito falado, mas a vontade do Senhor, né? Não o que os homens querem, não a palavra real, verdadeira, que Deus quer que os homens preguem, que falem, que anunciem, né? Aqui diz assim, ó, capítulo Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ela é viva e eficaz para hoje, para tudo sempre, e mais cortante do que qualquer espada dos gumes. A espada dos gumes é aquela que corta de um lado ao outro, então ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, né? E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos, propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, a palavra é autêntica, né? Que rasga o homem, que separa medulas, alma, vai lá dentro rasgando a gente, né? Por isso que ele falou que ele foi levantado para destruir e arruinar, porque a palavra de Deus vem para consertar, né? Está errado, né? Para restaurar, para transformar. E esse processo de conserto, de restauração, de transformação é um processo difícil, doído, né? Muitas vezes as pessoas não querem, né, abrir mão de muitas coisas para que a mudança venha na vida. Muitas coisas têm que se libertar de vício, muitas coisas é um processo difícil. E o homem de Deus tem que anunciar, tem que pregar com ousadia, não pode ficar ocultando a voz do Senhor, preocupado com A, B, C, não. Né? Boa é essa palavra, né? Quando Jeremias estava ali como desculpa, como Neemias estava, né? Edificando os muros, né? Que ele falou, boa é a palavra do Senhor, quando ele foi ali se apresentar para os homens, né? E falou porque ele estava ali para edificar os muros. Então ele disse aqui, ó, a palavra de Deus para arrancar, para derribar. Muitas vezes eu sei que Deus vem com uma palavra de amor, vem uma palavra de bênção, vem com uma palavra de conforto, consolação, mas algumas vezes a palavra vem para derribar, mas para quê? Para derrubar, para levantar, para construir de novo. A palavra vem dura, né? Para você cair no chão, mas porque Deus quer te levantar. Ela vem, né? Como ele diz aqui, né? E também para edificar e para plantar. Para que você tenha raiz, para que você seja transformado, que você seja mudado. Então você tem que não tem aquela palavra forte, aquela palavra que dá um choque para que você possa começar a acordar e comece a buscar um novo rumo, né? Um novo caminho para a tua vida. Então hoje, irmãos, eu quero assim te alertar para algo que eu, né? Uma expressão que eu uso na igreja, e Deus continua falando, né? Eu sempre falo isso lá na igreja, né? A pastora também usa esse bordão, que eu sempre, né? Falei já há muitos anos, é verdade, Deus continua falando. Ele está falando através da boca do homem, vai continuar usando a boca do homem, mas aquele homem que dá lugar para Deus. Porque alguns estão falando, mas não é aquilo que Deus quer. Mas Deus usa, né? Não mais uma mula, mas ele vai usar outras situações para falar com você. Porque se o homem não fala a sua vontade, ele vai falar com você em sonhos, ele vai te dar um sinal, ele vai falar contigo através do louvor. Não se preocupe não, porque Deus tem os seus meios. Se o homem acha que pode impedir a boca de Deus para falar, que nem eu falei, Deus vai usar um ímpio, como usou aqueles reis lá, para glorificar o nome do Senhor. Ele vai até levantar que nem Raabe lá, de um povo pagão, para falar. Ninguém pode calar Deus. Ninguém pode parar Deus. Ninguém pode falar para Deus porque o Senhor quer falar, nós não deixamos. Quem é que pode fazer isso, irmãos? Mas a palavra hoje é que era que você e eu que temos o Senhor na nossa vida, para que a gente comece a deixar de lado a nossa própria vontade, começar a amordaçar a nossa carne, tirar mágoas, ressentimentos do nosso coração e dar lugar para Deus.
para que Deus possa usar verdadeiramente as nossas vidas, irmãos, com verdade. Né? O que tem que ser dito é a palavra do Senhor, não é inveja, ciúme, sentimento ali de um certo aborrecimento de um irmão com o outro, de uma situação que você viu daquela pessoa e você chega lá, muitas vezes você vai falar aquilo que você está sentindo porque você está ferido, com dor na hora, e não falar aquilo que Deus quer. Né? Às vezes a gente vê uma situação, uma pessoa caída, destruída, que está lá no erro, você chega, vou chegar lá, vou falar mesmo que não presta, que sei o quê, que se continuar assim vai para o inferno, vai morrer e tal, não quero mais saber. Não é nada disso que Deus quer que você fale. Deus fala que você fala que Deus ama ele, que Deus quer restaurar, que Deus está chamando ele para um concerto, para uma vida nova. Mas você quando você vê aquela situação, aquele quadro, naquela hora você se transforma e dá lugar para a sua carne, para o seu desejo, você põe tudo a perder. E Deus fala, por que você não ouve a minha voz e não fala aquilo que eu quero? É isso, é para a sua vida, no meio do seu casamento, na sua vida, no meio dos seus filhos, com as pessoas que você se relaciona. Às vezes, aqueles 5 minutos ou mais que a pessoa não ouve a voz de Deus, não faz a vontade de Deus e acaba fazendo sua própria vontade. É isso que eu quero te falar nessa noite. Você está fazendo a sua própria vontade ou a vontade de Deus? Peça para Deus, fala, Senhor, eu quero ser boca do Senhor, eu quero abrir a boca para falar na minha casa, na igreja, com as pessoas que eu me relaciono, eu quero assim ser um instrumento nas tuas mãos. Se eu ver aquela pessoa caída, aquela pessoa numa vida errada, ou não importa, ou não, mas que eu venha falar aquilo que seja a tua vontade. Né? Se for mesmo para exortar, para, como diz ali, para derribar, mas para derribar, para levantar, para Deus edificar, transformar, né? Não para jogar a pessoa no chão, maltratar, apontar, acusar, criticar, condenar. Fomos chamados para isso, irmãos. Isso aí não é boca de Deus, não, isso é boca do homem. Destruindo as pessoas com a palavra, palavras que, porque Deus falou mesmo que não tem mais jeito, você tá, porque isso, irmãos. Vamos procurar falar aquilo que vem de Deus. Deus usou a boca do seu profeta Jeremias e falou que ia colocar na sua boca as suas palavras. Deus quer fazer isso com você, para que a tua casa seja restaurada, o teu casamento seja restaurado, para que a tua vida seja restaurada. Deixa Deus te usar, deixa Deus colocar as palavras certas na tua boca, assim como ele fez com Jeremias, com Isaías, e de todos aqueles que ele chamou, né? E com seus profetas, seus apóstolos, e assim Deus será glorificado e chuva de bênção virá sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Até aqui vamos orar. Preste atenção e fique atento, porque o Senhor continua falando mesmo, e ele não vai ser impedido de falar, não, e ele vai usar situações, muitas vezes na sua vida, para chegar em você e falar com você. Se ele não tem situações que tem impedimentos, Deus vai te visitar aí com um sonho, num louvor, e ele vai falar com você, porque esse Deus é o Deus que fala com os homens. Não é o Baal, como naquele dia no Monte Carmelo, já estou encerrando, que Elias estava lá no desafio e deixou lá metade do dia eles falando, fala Baal, responde Baal, e Baal nem um silêncio, nem uma voz, nem um sinal. Mas quando Elias orou, Deus mandou um sinal, né? E o Monte Carmelo viu o fogo de Deus. Então esse é um Deus que ele fala com a gente, que ele se comunica com o homem. Usa muitas vezes a sua boca mesmo para falar com você. É um Deus que você está orando e, como o Senhor diz, ele tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve e tem olho e não vê. Isso não é Deus, né, irmão? Isso é o Deus aí que as pessoas estão adorando, que a pessoa senta ali, se ajoelha lá, fica falando e se levanta e vai embora. Tem aquela fé lá no seu coração, mas ele falou aqui com um pedaço de madeira, de gesso. Mas hoje você fala com ele, ele fala com você. Ele quer manter um diálogo comigo e com a sua vida. Amém? Vamos orar? E dar uma comunhão. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por essa mensagem, pela tua palavra. Eu creio que o Senhor vai visitar os nossos corações, que o Senhor vai continuar falando com o teu povo, com a tua igreja, Pai. Tira do nosso meio todo cansaço, todo medo, toda angústia. E que a partir de agora, Senhor, que a nossa boca venha falar a tua vontade. Eu quero ser boca do Senhor. Os meus irmãos também queremos ser boca do Senhor. Então usa-nos, Senhor, como instrumentos para restaurar, para curar, para transformar, para abençoar vidas, Senhor. E pessoas que venham falar com a gente também, que sejam usados
para falar a tua vontade, a tua verdade, Pai Santo. Eu oro por cada família, pela vida dos meus irmãos, pelos nossos lares. Quero te agradecer pelo livramento, pelo teu cuidado, porque eu tenho falado sempre aqui nas pregações, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos livrado. Por isso eu te louvo e te agradeço por tudo, por mais a oportunidade, por essa noite, Senhor. Visita os nossos lares e derrama bênçãos sem medidas sobre todas as nossas famílias, as pessoas que estão chorando pelos seus entes queridos, pelas suas perdas, venha confortar, consolar esses lares, as nações, Senhor Deus, que o Senhor venha repreender este vírus de todas as nações, Senhor, e venha trazer uma paz, Senhor, ao mundo que está sofrendo, sendo assolado por este vírus, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, te bendigo por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém.